estamos aqui então com o engenheiro Roque Minella, com a arquiteta Rome, né, que uma participação muito grande sempre no planejamento urbano da cidade, na concessão da cidade. O Roque, né, foi servidor do município, por vezes secretário do município aqui, foi vereador conosco, né? Queria palavra ver como é que está enxergando esse plano, né, esse momento delicado do município, que o município precisa se reconstruir, né, se reinventar, vamos dizer assim, para que possa evoluir aí. Boa tarde a todos. É uma satisfação, Hernani, a arquiteta Rome, estar aqui nesse momento que... Como é que tu está? Cadê Mariazinha? Estamos aqui ouvindo com muita atenção, tchau, com muita atenção o início desses trabalhos, Processo todo. todo o processo que a prefeitura está enganjada, né, junto com a comunidade. E temos muita esperança que esse trabalho, Hernani e Rome, seja fortificado, seja completado com a participação das entidades, da comunidade, porque é um momento importante para Canoas. Canoas vem de uma situação de 2 anos atrás que deve ser revista muita coisa. Nós estamos assim muito ansiosos para que o que seja debatido e o que seja proposto aqui dentro dessas alterações do plano diretor contemple toda essa dificuldade que o município enfrentou com a enchente, principalmente nesses bairros, nessas vilas que tem problemas de cota de água, tem problemas de falta de proteções, tem problema de casas de bombas que faltam ser construídas. Sistema que tivesse secretário Falta muita coisa ainda para Canoas, nessa área de saneamento, nessa área de inundação. Então nós temos uma expectativa muito grande que esse trabalho seja realmente, atinja essa população mais necessitada nesses bairros, nessas vilas mais impactados aí, mais impactados com a enchente de 2024. Muito obrigado pela atenção e estamos à disposição de todos. Arquiteta Rome, eu lembrava aqui agora, enquanto o Roque falava, né, o Roque, colega na vereança, colega Beto Stalin, presidente da SIX, pega aqui um pouquinho, Beto, aqui, só para lembrar que nós fizemos, né, eu lembrava aqui que lá na reformulação do plano diretor de 2008, né, nós fizemos muita discussão justamente em função dessa questão da necessidade. O Beto presidia a SIX lá, participava. Eu era representante do BEC, fizemos da SIX, fizemos 60 reuniões extremamente técnicas, né? Hoje, na verdade, o que me parece assim, né? Que a enchente, ela mostrou que nós ficamos com metade da cidade. Os problemas dobraram. E o plano não dá conta, até porque ele é antigo. Só que eu espero que todos esses conceitos, eles se transformem em atitudes, tá? E que as coisas se realizem. Fico feliz assim de estar participando de mais uma discussão, porque realmente sou apaixonada por isso, mas eu me lembrava do Geschman, quando ele dizia cota 3, cota 3, cota 3, e eu pegando alguns documentos que a gente escreveu na época, e eu até quero passar para vocês assim o quanto a gente já previa tudo isso que está acontecendo. Então, me orgulho da tomada de posição nossa e do cuidado, né? Eu acho que estávamos certos. Nem a cota 3 foi suficiente. Mas eu pelo lembro, menos na cota 3 as pessoas não morrem, Beto. Né? É que eu lembro, hein, Beto, daquelas várias discussões, né, que nós tivemos naquele período, então se discutia a questão das cotas, a inundação. Mas eu lembro bem que a gente tirou aí, consolidou no plano, né, uma estratégia de proteger todo o setor oeste, né, e até me parece que o prazo estabelecido no plano daquela época, né, era de 5 anos que se fizesse a proteção através da BR-448, né, e a gente conseguiu a conquista da 448 naquele poçante dique, né, mas já se passaram quase 20 anos e a gente não conseguiu complementar essas obras. Né?
Então, e aí isso foi certamente... mais econômico, né, para a obra da 448, colocar em pilotis. Né? E aquele pilotis, obviamente, não fez aquela função, né, na maioria, que seria de proteger a cidade das enchentes. Né? Mas isso também foi oriundo do EIA-RIMA, porque a FEPAM não deixou que fosse 100% DIC. Ele foi proposto, mas ele caiu, né, no estudo ambiental. Na verdade, eu lembro bem que foi na audiência pública, né? Eu acho que Exatamente. o estudo proposto. Mas a audiência pública nós tivemos no La Salle, né? Tu vai te lembrar que o Ari Vanazzi, prefeito lá de São Leopoldo, na época, veio ali e fez uma polêmica, né? Que se nós fechássemos tudo em Canoas, né? E a água ia subir em São Leopoldo, lembra disso, né, Beto? Ali no La Salle, me lembro bem disso, a água ia subir em São Leopoldo, entrar a BR e ia afogar todo mundo. Aí se resolveu, então, o DENIT não fazer as obras complementares e fazer um estudo complementar. Foi coordenado pelo Oscar Escher, que passou aqui, quando esteve na Metroplan, aquele novo estudo, considerando todo o estudo da bacia e tal. E mesmo assim as conclusões foram tomadas já, né, há quase 10 anos e não foram executadas as obras, né? Então, nem em São Leopoldo, que agora que está sendo feito, depois que inundou tudo realmente. Mas então é importante a gente resgatar essa experiência, né, Romy, do Roque, o Beto e da Romy aqui. E a secretária chegando agora aqui, a secretária Josiane. Que moral, hein? Uma menção aí. Que moral, né? Enxergou ali, eu estava... E a secretária aqui, para a gente poder fazer essa conversa e diálogo agora. Secretário, nós estamos aqui transmitindo ao vivo e queremos... Não, eu ia dizer para o Roque que ele tem que estar, ai dele, se ele não tiver na discussão de drenagem, por exemplo, né? Que tem o histórico da Mobilidade. cidade toda, mobilidade, drenagem, macrodrenagem. Essa experiência que vocês tiveram, né? Eles têm um trabalho pronto dele, do Hermeto e do Geschman, sobre o fechamento da BR, o impacto que isso teve, né? A BR era... Tu entrava em qualquer cruzamento dele e eles foram fechando pelo trânsito. E isso é um material que está pronto. Nós estávamos aqui, secretário, se puder pegar aqui para nós. Né? Começando justamente sobre isso, peguei os experientes aqui. Os mais históricos, eu disse, mas com todo respeito, histórico, experiência, ótimo. A gente agora tem que valorizar a experiência, até porque nós estamos só nessa fase só da experiência, né, Roque? Né? Nos encontramos um dia na Câmara, eu e o Roque, com os colegas lá. Beto aí, numa audiência pública. Foi numa audiência pública discutindo sobre a questão das cheias, das enchentes. Nós estávamos falando aqui que quando nós fizemos a reforma do plano diretor de 2008, né, fizemos muitos debates, né, então, muitos enfrentamentos, audiências públicas, aproximamos muito da cidade. E tínhamos tirado lá, constava no plano lá exatamente um compromisso do município de proteger todo o setor oeste a partir, né, da construção da BR-448. Né. E nós conversávamos aqui justamente isso, que nós conseguimos com que se executasse a 448, né, no poçante de DIC, naquela região, mas acabou não se concluindo as obras complementares na época, um debate que se formou na audiência pública no La Salle, e onde o Ari Vanazzi, então prefeito na época de São Leopoldo, ali, questionou a questão de a água poder subir, se fechar aqui, subir a montante e tal. E aí se fez os estudos da Metroplan, enfim, os estudos concluíram, né, umas questões que a gente deveria fazer as proteções lá primeiro, depois aqui, e não aconteceu nada. Então, hoje, o desafio é esse, a gente rediscutir a questão da cidade, mas ver como é que nós vamos encontrar rapidamente soluções, né, para as questões. Por exemplo, em 2022 a gente contratou o IPH para fazer um estudo do setor oeste. Eu acho que muitos de vocês acompanharam, que a gente fez inclusive audiências e tal. E eu lembro que a gente olhava para o horizonte assim, via como impossível. Como é que a gente vai ter bilhões para investir nisso, né? E uma das coisas que a gente atenta agora, que isso é uma questão que a gente estava numa reunião, a Roma até estava presente semana passada, eu acho, internamente, que, assim, existe o recurso. O mais difícil é o recurso. E o recurso existe. Existe os projetos que se fazem. Não, mas o recurso, porque a gente pode... quantas vezes que a gente fez milhares de projetos e não tinha recurso para executar? E a gente está falando em bilhões. Então agora a gente vai precisar se organizar para que seja feito num tempo que seja um tempo coerente com... Viável com a necessidade coerente hoje, com a necessidade das pessoas, porque não pode mais ficar milhares de anos. A gente tem como Estado que dar exemplo, né, de que a gente enfrentou e nós conversávamos lá agora há fez pouco, dentro do prazo necessário. Na pré-conferência da saúde pública, justamente hoje a situação, né, grave da saúde mental das pessoas que moram nesses lugares e tal, que sofreram, impactaram, então naquela angústia toda. Mas isso é importante, criar esses espaços, né, de debate, de discussão, de conversa, que a gente estava lembrando naquela época.
e de ouvir as comunidades, porque lá na ponta a gente acaba aprendendo outros caminhos. A gente tinha uma reunião com o vice-prefeito e estava comentando sobre isso. As pessoas estão com medo, não é à toa que está vazio a região, o setor oeste. E como é que se enfrenta o medo? Levando informação. Isso. A gente estava falando confiança, exatamente. Essa é a ideia. Falando da questão da cota 3, de não deixar construir, né, menos da cota 3. A gente insistiu tanto isso, pelo menos se evitou. Sim. Em volta da Avenida das Canoas, ali, quando a Bolognese, se não me engano, doou aquela área para fazer a Avenida das Canoas e queria fazer residência e edifício de Minha Casa Minha Vida nas laterais toda. Tu imagina aquilo ali hoje na enchente? Trazendo toda uma questão social que eu precisar, né? O município trazer posto de saúde, necessidade de posto de saúde, educação e tal. Porque acontece uma coisa, que tu regularizas essas pessoas que não moram na casa da mãe, nos fundos, eles vão para uma casa dessas. Só que a casa lá não fica, vem gente do interior e vai para essa casa. Então nós vamos trazendo esse passivo social para a cidade e não se enxerga quem é que vai pagar a conta de se trazer investimentos, de facilitar e tal. Isso que a gente preocupa, conseguimos segurar aquilo ali, tu imagina aquilo ali. De Minha Casa Minha Vida, em toda a volta. Também tem um sistema de proteção pensado para aquela área que, inclusive, né? E se tivesse protegido, inclusive, talvez não seria tão grave, né, Rome? No plano atual tem. Tá lá. Olha aqui, ó, as áreas protegidas, por exemplo, vou dar um exemplo. Niterói. Né? Niterói, eu tenho um amigo nosso que mora lá em Niterói, e um dia ele convidou e fui lá olhar. Niterói existiu, o DIC existiu. Então, onde a Casa de Bomba trabalhou, onde bombeou, certo? Onde tinha gente capaz, funcionou. O problema todo, Matias, Rio Branco, tu falou da 448. Isso. Lá na Rio Branco nós herdamos as coisas mal feitas na construção da 448. Foi recuperado o DIC lá, exatamente. Que o DIC daí, o nosso DIC antigo, que antes dava, né, aguentava, mas aguentava porque as casas de bombas funcionavam. Tá? Agora a gente sente que a administração está com algumas dificuldades. Né? Espero que seja resolvido esse problema das casas de bombas. Tem uma licitação, que está em andamento. Nós temos que acreditar nos técnicos. Vem água. Não dá para esperar mais 100 anos que vai vir uma outra enchente. Eu acho que vai vir antes. Talvez não a de proporções que foi de 2024, mas vai vir água que o município, pelo que eu vejo, ainda não está levando em consideração todos esses problemas. Mato Grande, parece que está sendo feito os diques, né? Mas além dos diques em Mato Grande, tem as casas de bombas. E a entrada do Bianchini também. A gente está fazendo uma discussão com o Estado, porque o Estado não reconheceu como algo existente em algumas obras nossas. Então, nem tudo o Estado financiou. E o prefeito, a gente está fazendo com recurso próprio. Né? O que é muito grave, porque a gente, inclusive essa discussão, a gente os diques no Mato Grande está sendo elevado, está sendo elevado, está sendo feito, já se saiu 100 casas, tem mais algumas para sair, estamos fazendo esse monitoramento, enfim, inclusive a gente precisa divulgar mais isso, assim, né, de uma maneira sistêmica, mas assim, acho que são recursos complementares que a gente precisa lutar para o Estado para passar, né, porque existe eles. E até, inclusive, essa semana foi lançado o painel federal de prestação, né, de transparência sobre os recursos da reconstrução. Acho que vai ser bem bacana para a gente poder olhar o todo. E eu, particularmente, no próximo período, vou me envolver em articular, o prefeito autorizou isso, via Grampal, os municípios da região, para a gente começar a traçar um monitoramento mais efetivo também, porque assim, nem tudo o município consegue fazer sozinho, porque, até por uma questão de... Temos dúvida de que o município não vai conseguir fazer os investimentos. Mas, ao mesmo tempo, não está fugindo da raia, não, tanto que é os primeiros que começou a fazer o alteamento e tudo mais, né? Mas tem muito debate. A gente, inclusive, numa reunião com o MP que a gente fez lá no Estado, o processo em relação às casas de bombas foi para o judiciário, e aí o prefeito fez várias reuniões, o procurador também, para dizer, olha, decidem,
Nem que vocês digam não. Judiciário mas não, o Tribunal de decidem. Contas, eu acho, do Estado, foi enfim, o Tribunal de tava, Contas, né? é um Então, processo assim, administrativo. Decidem, só Isso, digam sim isso, ou não. isso. Vão fazer ou não vão fazer. Se precisar fazer de Sim, novo, para te poder fazer. faz de novo, mas vamos decidir. Não tem tempo de ficar né? discutindo, Pra porque as ficar- pessoas estão na angústia é bem aí, isso, né? assim, Então, né? Então, urgência. nem tudo está na nossa governabilidade, mas eu acho que se a gente não trabalhar unido, Judiciário, Ministério Público, Governo do Estado, os municípios, a gente vai ter mais dificuldade, né? Tem que ter humildade de trabalhar junto. Agora é importante Tá bom? essa aproximação, né, secretária, realmente, porque eu disse, as pessoas precisam ter a informação, Sim. né, para ter segurança ou não, Sim. né, ou tem que saber que você vai ter que sair se tiver, né, e tal. E também porque a gente busca muita informação, muita coisa que a gente não tem. Eu estava dizendo, só para encerrar aqui, Roque, né, que a gente mesmo que trabalha há muitos anos com essa questão da proteção dos diques aqui e tal, não tinha informação que eu obtive ali visitando o Albatroz ali, por exemplo, que o pessoal que tem navegação, a experiência de que a ferrovia antiga ali é um canal que entra água direto. Então entrou antes da Corcol, a água em Canoas, entrou pela rede ferroviária antiga, e eu fui lá ver, com o João, João Presidente, Eu vou ter que ir na lá, entrada na ponte. Né? Obrigada, Então gente, surgem informações para a pelo comunidade. debate. Agradecemos Tá aqui, bom, secretária, abraço. agradecemos ao Roque, vamos ter oportunidade de encontrar a Rome aqui, né, também, conselheira, aí, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Também. Tá. Vamos encerrando aqui essa primeira transmissão, vamos acompanhar depois das redes temáticas. Né? Tivemos aqui então essa apresentação feita pelo município aqui de como vai se encaminhar as discussões, quais os temas, quais as mesas temáticas, as datas que vão ser feitas essa discussão, mas nós precisamos efetivamente aproximar essas discussões aí dos conselhos e os conselhos da população. Grande abraço aí a